Ter mais visualizações no YouTube não é sobre gravar vídeos cada vez mais longos ou postar conteúdo todo dia. O que faz canais pequenos baterem milhares de visualizações é eles entenderem apenas dois pontos: o clique e a retenção. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que faz um vídeo ter mais visualizações e por que esse ajuste muda tudo. Fala meu caro, tudo certo? Aqui é o Lucas Rios, fundador da Freedom Maker, e por aqui eu ajudo você a estruturar o YouTube para que ele se torne uma máquina de atrair clientes aí para sua empresa. E vem aqui para a tela do meu computador porque no vídeo de hoje eu vou te explicar por que postar todos os dias não garante mais visualizações para os seus vídeos, como que o YouTube decide distribuir o conteúdo aqui na plataforma. Vou te explicar um pouquinho mais sobre a nossa metodologia, a metodologia ACE de produção de conteúdo aqui para o YouTube. Vou te mostrar por que vídeos bons não performam aqui na plataforma, a verdade sobre os canais pequenos e como alinhar audiência, conteúdo e YouTube para você ter melhores resultados na sua produção de conteúdo. E antes de mais nada, eu quero quebrar esse mito de postar vídeos todos os dias, porque a frequência sem estratégia é apenas desperdício de tempo. Eu falo isso muito por experiência própria, porque o meu primeiro canal no YouTube foi lá em 2017 e eu decidi fazer uma jornada de postar um vídeo por dia durante quanto tempo eu conseguisse aguentar. E por mais que eu tivesse umas visualizações ali, eu não via uma tendência de melhora nos resultados dos meus vídeos. Apenas eu estava ali atraindo as mesmas pessoas que já assistiam o meu conteúdo, não estava conseguindo atrair públicos novos, meus vídeos não estavam melhorando e eu apenas estava me matando para conseguir ter ideia de vídeo para postar todo dia. Então, a frequência sem estratégia é apenas desperdício de tempo. E, sendo bem sincero, um vídeo estratégico eu acredito que é muito superior a 30 vídeos aleatórios. É óbvio, você precisa de uma certa frequência de postagens para você conseguir entender o que as pessoas têm interesse em estar assistindo. Então, no começo, é até interessante você testar. Eu falo assim, Lucas, eu quero fazer um desafio pessoal para eu postar vídeo todo dia, mas é para você se destravar. Às vezes você tem muita dificuldade em falar para a câmera, você quer testar outros formatos, você quer esse desafio, mas você faz isso apenas focado na questão de você destravar e fazer testes para si mesmo, não com um foco em realmente ter mais visualizações. Porque ter mais visualizações vai muito além de só a questão de focar em postar cada vez mais vídeos. Se você quer mais visualizações, o seu olhar você precisa ter um olhar mais estratégico para você conseguir ter melhores resultados. Porque, sendo bem sincero, a qualidade ela supera a quantidade. Porque, cara, as pessoas não estão interessadas na quantidade de vídeos que você posta, mas sim naquilo que elas têm interesse em ver, na qualidade em si. É óbvio, se você tem capacidade de produzir um vídeo sensacional por dia, ótimo, então posta. Mas se hoje essa não é sua realidade, então tenta encontrar um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Lucas, hoje eu consigo fazer vídeos muito bons uma vez por semana. Ótimo. Não, eu já consigo fazer 2 vídeos ótimos 2 vezes por semana. Excelente. Não, Lucas, eu consigo fazer 3 vídeos sensacionais para o YouTube toda semana. Ótimo também. Eu acredito que depois de 4, 5 vídeos já é bônus, já assim. Eu acredito que o ideal mesmo assim, o fit excelente assim, de produção de conteúdo para o YouTube são 3 vídeos por semana no mais alto nível. Se você conseguir atingir esse nível, eu acredito que está sensacional. A não ser que, por exemplo, você seja um canal de jornalismo. Aí até faz sentido você postar vídeo todo dia, porque você está falando sempre do que está acontecendo no momento, porque você trabalha muito com timing post. Mas se você é um empresário que quer atrair mais clientes para sua empresa, eu acredito que o seu público não é bem esse, né? O seu público é muito mais uma pessoa que às vezes tem problemas para resolver e os seus produtos na sua empresa resolvem o problema dessa pessoa. Então, seu foco não é muito na questão de pegar timing post e ficar produzindo conteúdo com base naquilo. É muito mais em encontrar realmente os problemas que as pessoas têm, como que elas pesquisam, como que elas têm quais são os vídeos que despertam o interesse daquelas pessoas para estar consumindo aquele tipo de conteúdo e você envelopar aquilo que você tem, o conhecimento que você tem para atrair a atenção dessas pessoas que estão aqui navegando através do YouTube. E falando do YouTube, agora eu quero explicar para você como que o YouTube decide distribuir o seu vídeo. Eu acredito, com base em tudo que eu já sei sobre essa plataforma, que basicamente existem essas 3 métricas que fazem com que o seu conteúdo vá cada vez mais longe. Primeiro, a taxa de cliques, né? Quanto que o seu título e thumbnail estão chamando a atenção para as pessoas clicarem. É claro, isso daqui não é o mais importante, não existe questão de mais importância ou menos importância. Até mesmo porque muitas vezes vídeos mais virais têm uma taxa de clique menor. E
nem sempre eles têm uma retenção tão alta. Então, não é uma matemática exata. Às vezes você tem um vídeo assim que é 10 minutos de duração, aí ele tem uma taxa de clique de 1%, digamos assim, e tem uma retenção de 5 minutos. E tem vídeo que tem ali os mesmos 10 minutos, tem uma taxa de clique de 5 e tem uma retenção de 2 minutos. Então, não é uma matemática exata e pode ser que o primeiro tenha mais visualizações que o segundo e vice-versa. Não existe uma matemática exata. Mas pelo que eu já percebi, para o YouTube ele distribuir cada vez mais os seus vídeos, eu acredito que ele analisa esses pontos. A questão da retenção da audiência, porque antes no YouTube, lá nos primórdios do YouTube, lá por volta de 2015 ou até mesmo antes, era muito uma questão de taxa de cliques, né? Aquela questão até mesmo dos famosos clickbaits. Às vezes você clicar no vídeo, a thumbnail era extremamente chamativa, o título também, o conteúdo era completamente diferente. E como o YouTube foi cada vez mais focando na questão da experiência do usuário, né? A questão eu até coloquei aqui, né, que likes, comentários e compartilhamento validam a qualidade, mas eu acredito que a retenção da audiência é ainda mais importante na questão da experiência do usuário. Por uma questão de que antes, como o YouTube ele focava muito na questão de quantas pessoas estavam clicando ali e naquele vídeo, aí ele esquecia na questão da retenção. E o YouTube ele mudou essa métrica e começou a valorizar muito mais a questão do watch time, que é a questão de quanto tempo as pessoas assistem aquele conteúdo. Porque não adianta nada o vídeo ser mega clicado, as pessoas estão ali clicando naquele conteúdo e quando elas vão ver aquele vídeo não é nada do que elas esperavam. Não é esse o objetivo, porque o YouTube quer muito valorizar a experiência do usuário para que as pessoas queiram ficar cada vez mais dentro do YouTube. Então, além de você ter títulos e thumbnails muito chamativas, é muito importante você ter um conteúdo que gera valor, você conseguir se comunicar de forma clara para prender a atenção das pessoas nesse conteúdo, para que o YouTube consiga estar distribuindo cada vez mais o seu vídeo para mais e mais pessoas. E isso conversa muito com a nossa metodologia ACE, que A é de audiência, o C é de conteúdo e o Y de YouTube. E esse primeiro pilar, o pilar da audiência, você precisa focar em entender o que as pessoas têm interesse em estar assistindo. Porque muitas vezes eu já cansei de ver gente que chega aqui pra gente querendo ajuda pra gente cuidar do canal do YouTube dela, que por conta de muitas vezes serem empresários, e a gente às vezes trabalha, por exemplo, com médicos, terapeutas e pessoas mais voltadas para essa área da saúde, e muitas vezes as pessoas têm uma agenda muito encavalada, né? Eles fazem muitas coisas durante o dia dele, e a produção de conteúdo, principalmente para o YouTube, que geralmente as pessoas focam mais em outras plataformas de produção de outras redes sociais, né? Aí elas às vezes, se a pessoa ali que ela está atendendo tem algum problema ou então veio com uma dúvida, e lá eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, vou lá, gravo aquele conteúdo, posto e seja o que Deus quiser. E muitas vezes ela foca na questão ela esquece de buscar entender o que as pessoas têm interesse em estar consumindo. E a gente foca muito aqui no nosso serviço de gestão de YouTube. Caso você queira a nossa ajuda, você pode estar preenchendo o formulário aqui embaixo, que a gente vai estar desenvolvendo um projeto exclusivo para você, com base nas suas respostas, para a gente desenvolver um projeto para o seu canal no YouTube. Então, eu só peço que você seja ali 100% transparente nas suas respostas, para que a gente possa criar o melhor projeto para você. Após você preencher o formulário, a gente entra em contato com você e a gente faz todo esse processo aqui, né, de gerir o seu canal no YouTube, desde escolher bons temas, títulos, thumbnails, criar suas thumbnails, fazer a edição do seu vídeo, subir o vídeo para a plataforma, todo esse processo a gente mesmo que cuida. Mas voltando aqui para a questão da audiência, você precisa tentar entender quais são os problemas que você consegue resolver dentro do seu nicho. Porque às vezes você até mesmo, eu falo que é a questão da maldição do conhecimento. E até mesmo eu estava conversando isso com uma cliente nossa que ela é terapeuta sexual, ela é mais focada para essa área de tantra, tudo. E ela tem um olhar técnico daquela área, né? Ela sabe o nome de, por exemplo, doenças, e ela queria falar sobre um tema que era completamente assim, nichado, assim, que eu
não sei nem como pronunciar o nome daquela palavra. E aí eu fui pesquisar aquele tema, eu vi que tinha baixíssimo volume de pesquisa, as pessoas não estavam interessadas em consumir sobre aquilo. E aí eu queria entender dela, mas qual que é o real problema que essas pessoas têm? Porque isso daqui é o nome técnico. Qual que é o problema que as pessoas têm? Ah, isso aqui é quando a pessoa tem dor na relação sexual. Aí eu fui atrás desse tema. Ah, dor na relação sexual. Cara, tem um volume de pesquisa muito maior, tem muito mais gente pesquisando sobre isso do que aquele nome técnico que é o nome da doença, assim, digamos assim, né? Do problema que a pessoa tem. Então, às vezes, quando você tem o conhecimento sobre aquele determinado tema, você se torna muito técnico. E se você quer falar de forma técnica, você tem que falar direto com quem conversa, com quem entende aquela linguagem, que geralmente são profissionais da sua área. E se você quer conversar com o público final, muitas vezes, a sua comunicação precisa ser muito mais voltada para as dores que essas pessoas sentem. Então, na hora que você for produzir o seu conteúdo, você precisa estar muito atento em relação à questão do seu linguajar mesmo, né? Numa questão de muitas vezes você não estar sendo muito técnico, porque às vezes é muito mais para você satisfazer o seu próprio ego, porque você quer demonstrar que você sabe determinado assunto, você tem muito conhecimento, e aí você não quer falar de uma forma assim mais chula, digamos assim, né, mais do povão, e aí você começa a ser muito técnico, mas você acaba distanciando as pessoas porque as pessoas não têm o conhecimento que você tem. Então, às vezes, você precisa se humildecer de uma certa forma e tentar entender o que as pessoas realmente têm interesse, como que elas pesquisam sobre esse determinado tema, como que elas costumam consumir o conteúdo no seu nicho que você atua, para que você possa chamar a atenção das pessoas, porque o conteúdo, ele precisa ser útil para quem assiste e não para você. Você está a serviço da pessoa e não o contrário. Então você precisa ter em mente que o conteúdo que você vai gerar, ele precisa atender às necessidades de uma audiência e não a audiência precisa atender às suas necessidades. Por isso que eu sempre bato muito na questão de você identificar o que as dores e desejos que o seu público-alvo tem para você conseguir produzir conteúdo com base nisso e valide essas ideias antes de produzir. E você pode validar isso aqui até mesmo no YouTube. Muitas vezes validar em canais concorrentes ao seu, que aí você valida como que eles estão falando sobre aquele determinado assunto, como que eles estão embalando esse conteúdo, para que você possa se inspirar e embalar o seu conteúdo da mesma forma. Porque às vezes a pessoa também ela olha para os concorrentes dela e se incomoda da forma como aquela pessoa está se comunicando, a forma como ela está se chamando a atenção das pessoas. Mas eu sempre falo que muitas vezes você precisa se inspirar na forma como essa pessoa chama a atenção das outras pessoas. Mas o conteúdo que você vai produzir, a forma como você vai se expressar, não precisa ser como aquela. Você pode se inspirar na forma como ela está embalando digamos assim, o título e a thumbnail dela, mas o conteúdo que você vai produzir pode ser 100% autoral. É só para você se inspirar em como que as pessoas estão acostumados a estar consumindo conteúdo no seu determinado nicho de atuação e assim você possa estar chamando mais a audiência para a questão dos seus vídeos e você conseguir ter mais visualizações ali nos vídeos que você vem publicando no seu canal. A questão do conteúdo, eu falo que o conteúdo, principalmente esses 3 pontos é muito importante, sendo que o terceiro é muito decorrente dos 2 primeiros, que é a questão da comunicação clara, e isso vem com a prática, não é algo que você vai desenvolver do dia para a noite. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, e isso você acaba descobrindo a forma como você melhor se comunica, muito com questão de teste. Até eu falei isso em outro vídeo aqui no canal, onde eu falo como que você pode produzir conteúdo para o YouTube, que eu falo que você precisa testar diversos formatos de produção de conteúdo até você encontrar aquele que você consegue se expressar de forma mais clara, de forma que as pessoas têm mais interesse em estar assistindo e você também desperta mais a atenção das pessoas. Porque, por exemplo, não adianta nada um roteiro ser 100% roteirizado de palavra por palavra, onde você não vai gaguejar em momento algum, você não vai falar nenhum né, você não vai falar de uma forma com um vocabulário mais pobre, mas não adianta nada você estar falando como se você fosse um robô, se estivesse todo quadrado assim e o vídeo está completamente desinteressante. Até mesmo a forma como você fala não passa empolgação. Então, o formato é aquele que eu falo que consegue juntar o melhor de você e que prende a atenção das pessoas. Então, a sua comunicação precisa ser clara na questão da produção de conteúdo e, consequentemente, a retenção vem
de forma natural. E, claro, eu falo que é muito importante a questão da estrutura didática, né? Porque tem gente que não consegue abrir e fechar um conteúdo de forma clara. Eu já trabalhei muito no nicho de lançamentos, né? De infoprodutos. E eu fazia muito corte de vídeo, né? Então, e a questão do corte, muitas vezes a gente precisa encontrar um momento em que você começa a falar sobre um determinado assunto, por exemplo, sobre conteúdo, e aí você tem todo o desenvolvimento sobre aquele conteúdo que você quer falar, e depois disso você finaliza ali a explicação sobre, por exemplo, o conteúdo. Mas tem gente que abre um conteúdo, fala sobre um determinado assunto e não fecha nada, começa a falar sobre outra coisa, abre vários e vários loopings e não termina. E tem gente que se perde no meio da explicação. Por exemplo, acontecia muito em live, quando eu fazia cortes, principalmente de gente que produzia muita live, a pessoa se perdia todo no conteúdo, porque a gente falando nos comentários da live, aí a pessoa às vezes está totalmente, já está meio nervosa de estar produzindo conteúdo, e aí a didática não era clara. Por isso que eu falo que a sua comunicação precisa ser clara e o formato determina muito disso. Porque, por exemplo, live é uma coisa que eu já testei fazer e é algo que eu detesto. Eu sempre me perdia. Aí tem gente entrando, tem gente saindo, aí tem gente falando ali no chat, eu me perdia todo e não conseguia me expressar de forma clara. Então, aqui é muito questão de teste e você sempre entender qual que é o melhor formato que eu me sinto bem, é leve para eu estar produzindo e também eu consigo prender a atenção das pessoas. Esses dois pilares são muito importantes na questão da estrutura do conteúdo. E o pilar do YouTube, eu falo que é muito a forma como você acaba envelopando esse conhecimento para que você chame a atenção da audiência. Embora isso aqui sejam os pilares, isso aqui é como se fosse uma roda. Eles três estão interligados e um faz com que o outro performe de forma melhor. Então é como se fosse uma espiral, né? Onde você vai crescendo cada vez mais conforme você vai desenvolvendo cada um desses três pilares. Então o YouTube, eu acredito que para essa questão de ter mais visualizações, é muito importante você focar nesses três pontos, embora o pilar do YouTube ele é muito mais aprofundado, mas isso, enfim, a gente trabalha mais em outros vídeos ou até mesmo dentro do nosso processo de gestão de YouTube. Então, para você aqui ter mais visualizações no seu canal, que é o foco desse vídeo, é muito importante você ter títulos e thumbnails que chamam a atenção, e a gente tem uma recomendação aqui de ter uns vídeos entre os títulos, né, entre 40 a 60 caracteres, onde você tem o tema central e mais curiosidade, onde, por exemplo, a questão de você deixar claro sobre o que é aquele vídeo e também você muitas vezes gerar uma curiosidade em relação àquilo, né? Porque às vezes, por exemplo, você só postar como fazer um bolo de chocolate é muito seco, assim, né? Já é um tema, seria um título assim 100% pesquisável, mas às vezes assim, como fazer um bolo de chocolate fofinho e gostoso. Esse fofinho e gostoso gera um pouquinho de curiosidade, já dá um elemento de copywriting, digamos assim, que o copy muitas vezes tem essa função de chamar a atenção da pessoa. Então às vezes você só focar na parte técnica não chama muito a atenção da pessoa, mas você otimizando os seus títulos para eles gerarem um pouco mais de curiosidade, ter um pouquinho mais de elemento de copy, às vezes ajuda na questão de chamar mais a atenção das pessoas para o seu vídeo. Aí você tem que pensar nesses formatos. Hoje em dia, por exemplo, o ChatGPT pode ser um aliado. Às vezes você pedir para o chat agir como um copywriter e especialista em criação de títulos para YouTube, e você joga ali o seu tema central e ele cria umas 20, 30 variações de um título para que o título mais focado assim, chamar a atenção das pessoas, gerar mais taxa de cliques, e você determina ali com base naqueles títulos que ele te deu de sugestão, quais são os que mais te prendem atenção, mais te geram curiosidade. E lembrando que hoje em dia o YouTube tem a questão tem a possibilidade de você fazer testes de títulos e testes de thumbnails. Ele liberou recentemente a questão de títulos, ele tinha liberado há um tempo maior a questão de thumbnails, e você pode testar 3 títulos e 3 thumbnails por vídeo. Então você pode testar formas diferentes de embalar o seu conteúdo para que você chame mais a atenção das pessoas. E hoje em dia o YouTube está tão focado nessa questão da experiência do usuário que ele até permite que você teste no seu próprio conteúdo variações de títulos e thumbnails para que você possa descobrir quais são os títulos e thumbnails que mais prendem a atenção das pessoas. Então, só para deixar bem claro, o mais importante no seu título, ele vem primeiro. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa fala assim, coloca lá, hashtag 01 temporada XYZ, como
criar o seu canal no YouTube hoje para bombar em 2026. Como criar o canal no YouTube em 2016 e bombar em 2016, ele é o mais importante. Essa questão da temporada, o episódio, parari parará, é o menos importante. Então, se você quer essa organização de, às vezes, colocar dentro de uma série que você tem no seu canal, coisa do tipo, sempre coloque no final, não no começo, porque isso daí não é o que vai chamar a atenção das pessoas. Pense sempre nisso. O título e a thumbnail é a embalagem do seu conteúdo e eles precisam chamar a atenção da pessoa. Então, o que vem primeiro, o mais importante sempre tem que vir primeiro, tem que ser aquilo que gera mais curiosidade, que é o título. E o restante aí, essas organização ou coisa do tipo que você quer colocar nos seus títulos, você coloca no final para muitas vezes só satisfazer o seu ego ou deixar o seu canal mais organizado, não sei. A questão da thumbnail não tem muito o que falar. Questão de contraste visual forte, não deixe confundir o fundo com aquilo que está escrito, porque a pessoa não vai ficar perdendo tempo ali tentando encontrar ou tentando entender o que está escrito, e também não use aquelas fontes mega bem elaboradas. Foque no simples, lembre que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Às vezes, uma thumbnail com fundo preto, uma letra Bebasnil ali grande, com 3 palavras escritas no máximo, e a letra branca e uma cara de surpresa, um rosto expressivo, já é muito melhor do que uma thumbnail cheio de efeito visual parari parará. Foque no simples. Se você não sabe nada sobre design ou coisa do tipo, faz o simples, que às vezes o simples já resolve muito o seu problema. Então, lembre sempre o contraste visual forte, questão de rosto expressivo, o elemento de impacto para chamar a atenção, né? Às vezes a questão de um rosto, não só um rosto sorrindo, que às vezes o rosto sorrindo já está muito batido, às vezes rostos com expressões, enfim, de raiva, de tristeza, de surpresa, às vezes funciona melhor. Ou então um elemento de impacto, por exemplo, a imagem do Cristiano Ronaldo, a imagem do Neymar, coisa do tipo. Claro, precisa ter ligação para você não gerar um clickbait, mas algo ali que gere impacto, chame a atenção das pessoas. E o texto mínimo e legível possível. Eu gosto de trabalhar com no máximo 3 a 4 palavras por thumbnail, por título de thumbnail, e o mais legível possível. Tem que ser o maior possível, lembrando que as pessoas às vezes consomem ali no celular delas e ela não tem tanto espaço para estar conseguindo ler o que está escrito. A questão do SEO, a gente recomenda que você crie descrições otimizadas com palavras-chave. Então, muitas vezes, você pegar esse tema central, que é um problema que a pessoa está pesquisando, e pedir para o ChatGPT criar ali um artigo com entre 500 a 1000 caracteres para você conseguir deixar ali na descrição do seu vídeo, e com essa descrição você conseguir otimizar na questão de SEO e tudo mais, que às vezes ajuda também para as pessoas encontrarem com mais facilidade ali o seu conteúdo. Então, falando agora sobre o porquê vídeos bons não performam, muitas vezes é por uma questão de falta de cliques e falta de retenção. Então, basicamente você está pecando na questão da embalagem. O título genérico confuso, thumbnails amadoras, promessas pouco atrativas, sem diferenciação visual. E na questão da falta de retenção, a introdução muitas vezes é arrastada, não está muito, não prende a atenção das pessoas logo de cara, o conteúdo acaba sendo desorganizado, a pessoa não conseguiu passar as suas informações de forma clara, ritmo monótono, ainda a pessoa não consegue se expressar de forma clara, às vezes ainda ela está muito travada, muito insegura e precisa praticar mais, e desistir não é algo que vai ajudar, então você precisa persistir, ver onde você precisa fazer todo o processo de melhora. Por isso que eu falo que, até mesmo voltando aqui na questão do que eu falei aqui, que postar todo dia não garante mais visualizações, por uma questão que às vezes a questão da postagem você só está focado em fazer, e às vezes você não está focado no processo de melhorar o que você está fazendo, porque era basicamente isso que eu estava fazendo. Entre 2017 até 2019, eu me matava de produzir conteúdo e não tinha resultado, porque eu só estava focado no fazer e não em analisar o que eu estava fazendo e vendo como que eu poderia melhorar. E o YouTube, ele permite ali para você, né, todo o processo de dados, de analytics, por exemplo, de taxa de cliques e tudo mais. Então, por exemplo, se você está produzindo conteúdo e as pessoas não estão clicando, ou é porque
você está fazendo conteúdos que ninguém tem interesse ou porque seus títulos e thumbnails estão ruins. Então, esse aqui é um ponto. Agora, se por exemplo, as pessoas estão indo até seu conteúdo, está tendo cliques, mas tem falta de retenção, então, opa, o problema está no conteúdo. Eu não estou conseguindo fazer um conteúdo organizado, o ritmo está monótono, o vídeo tem 10 minutos, as pessoas estão assistindo um minuto, por que as pessoas não estão me dando nem 1 minuto da atenção delas? Será que a minha comunicação está ruim, a minha abertura está ruim? Então você consegue estar analisando e vendo qual é o estágio, falando mais, por exemplo, de prospecção, né? Às vezes você faz aquele processo de prospecção ativa. Na prospecção tem todas as etapas, por exemplo, você criar uma lista, depois você entrar em contato com a pessoa, depois você tentar fazer uma qualificação, depois você agendar uma reunião e você tem taxas de conversão. No YouTube é a mesma coisa, você analisa essas taxas para ver onde que é que o seu lead ali, a pessoa está travando e ela não está dando o próximo passo, ela não está dando a confiança para continuar te ouvindo. Então você analisando tudo isso ajuda no processo de você se desenvolver até mesmo como um produtor de conteúdo aqui para o YouTube. Então, aqui falando, deixando bem claro, 90% dos casos aqui de baixa performance estão relacionados a esses dois problemas fundamentais, que ou a falta de clique ou a falta de retenção. Se é falta de clique, a embalagem está ruim. Se é falta de retenção, o conteúdo está ruim. Então, você já entendendo, olhando ali para os dados do seu canal, já ajuda para você identificar onde que está o problema. E agora essa parte é muito importante para você que ainda é um canal pequeno e muitas vezes você ainda, como tem pouca experiência de produção de conteúdo para o YouTube, ainda não tem essa visão que eu desenvolvi com o passar do tempo. Eu falo que são 3 fases que um canal pequeno acaba passando. A primeira fase é a questão da construção de confiança, tanto de você em produtor de conteúdo, como das pessoas em relação ao seu conteúdo. Então os primeiros 10 vídeos, entre os 10 e 20 os primeiros vídeos, é muito uma questão de você testar formatos, linguagens e muitas vezes até mesmo públicos diferentes. Até porque na maioria dos casos, as pessoas que começam a produzir conteúdo, com o passar do tempo, elas acabam trocando de nicho ou acabam trocando de público. Isso é muito comum. Eu já vi isso mais de uma vez. Então, é um processo muito de teste, de você se conhecer e você também conhecer sua audiência, seu público e tudo mais. Porque às vezes eu vejo que a pessoa às vezes gosta do conteúdo, mas ela detesta a audiência. Às vezes, eu já vi isso com um médico que iria falar sobre inteligência emocional. Aí ele começou a produzir conteúdo, mas atraiu um público que ele não se identificava. Aí ele resolveu trocar a audiência dele. E todo esse processo acaba acontecendo mesmo no caminho. Às vezes você começa a falar sobre conteúdo e você não se sente tão confortável, quer trocar, enfim, faz parte do processo. Então, a segunda fase é o ajuste do processo mesmo. Você analisar a questão de analisar métricas que revela o que você tem feito. Depois de você conseguir ter passado por esse processo de construção de confiança, você faz o processo de analisar as métricas do que você vem fazendo, que está muito relacionado a que você vê primeiramente a questão de falta de clique, falta de retenção e tudo mais, para você ver onde você está errando e você ajustar no processo. Eu estou vendo que eu não estou conseguindo atrair gente para o meu conteúdo, então a envelopagem está ruim, então eu vou ajustar isso. Eu estou até conseguindo ter uma boa taxa de clique, mas eu não estou conseguindo render. Então eu preciso melhorar meus roteiros dos meus vídeos e assim você vai ajustando o processo. Até você chegar na terceira fase, que é a fase da escala, né? Com a consistência estratégica que acaba gerando tração no seu canal, você vai conseguindo ter um crescimento exponencial. Eu falo que eu acho que é o cara que tem os livros que o Ícaro de Carvalho ele se inspira, o Russell Brunson, ele fala que você está a um funil de vendas de ficar multimilionário. E muitas vezes você está a um vídeo de começar a se transformar em relevante na plataforma, porque basta um vídeo viralizar no seu canal para as pessoas começarem a te notar. Então, por mais que hoje as pessoas ainda não vejam o seu conteúdo, não desista, porque, sendo bem sincero, um dos grandes erros, e eu falando do fundo do meu coração que eu me arrependo muito, foi eu ter parado de produzir conteúdo. Eu fiquei tão chateado ali por volta de 2019 por eu não ter conseguido me sustentar financeiramente com essa produção de conteúdo, que eu resolvi deixar isso de lado e focar em outras coisas. E hoje, em 2026, eu me arrependo disso, porque cara, quem não produz conteúdo, quem não tem uma imagem, não tem o rosto na internet, hoje em dia praticamente não é visto, tem muito menos oportunidade de negócios e tudo mais. Então, desistir não é uma opção, sendo bem sincero, nessa parte de produção de conteúdo. Por mais que seja desafiador, você tá ali produzindo e não tem ninguém assistindo, isso faz parte do processo. Isso já aconteceu
acredito que praticamente todo mundo que produz conteúdo pela internet. Então não desista. Faça esses processos de ir ajustando o seu conteúdo até eles darem resultado. Porque, como eu falei, você está a um vídeo de se tornar relevante na plataforma. Pode ser que hoje, depois de 2, 3 anos, você ainda não acertou. Mas, claro, não é só a questão de fazer. É você fazer, analisar, ver onde você está errando para você conseguir ajustar rota e ir em direção realmente dos resultados que você quer. Que aí, com um vídeo que você acertar, muitas vezes as pessoas começam a entrar mais no seu canal e o YouTube tem essa vantagem de que os vídeos eles não morrem como, por exemplo, em outras redes sociais. Então as pessoas podem depois ir lá, assistir outros vídeos que você já publicou e começar a acompanhar muito mais o seu conteúdo. Então, continua. É claro que isso pode parecer uma motivação barata, mas não é. Isso aqui é mais um conselho que eu te dou de alguém que já está vivendo do digital, assim, de trabalhar mais nesse nicho de empreendedorismo digital há praticamente 10 anos. E se eu pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para o Lucas com 19, 20 anos, Lucas, não para. Não desiste de produzir conteúdo, porque eu sei que é muito, parece tempo perdido você estar produzindo conteúdo para ninguém assistir. Mas, com o passar do tempo, a minha mentalidade mudou e hoje em dia eu estou trabalhando muito para voltar a produzir conteúdo de forma consistente e começar a ter resultado, porque, por exemplo, por mais que nos primeiros 2, 3 anos eu não tive resultado nenhum, se eu tivesse continuado e, lógico, melhorado o meu conteúdo, visto onde eu estava errando, eu tenho certeza que hoje eu já estaria em outros patamares muito mais elevados na minha carreira e disso eu não tenho dúvida nenhuma. Então isso é mais um conselho do que realmente conteúdo, só que eu senti na hora de estar falando para você. E só para deixar bem claro, canais pequenos eles não precisam de sorte, eles precisam de método e paciência para crescer, que foi o que faltou para mim lá atrás, quando eu estava começando minha jornada no digital. E agora o grande X da questão para você conseguir ter mais visualizações nos seus vídeos no YouTube. Como que você faz para alinhar audiência, conteúdo e YouTube? Primeiro, o pilar mais importante é a audiência, porque é a audiência que manda em tudo. Embora a pessoa pode pensar que é o YouTube, mas o YouTube ela está aqui a serviço da audiência. E você tem que fazer conteúdos que geram a atenção da audiência para que o YouTube ele divulgue cada vez mais o seu conteúdo para mais pessoas. Então, um grande X da questão está na audiência, você servir um público, você saber como que você chama a atenção das pessoas para o seu conteúdo. E é por isso que você precisa ver o que as pessoas têm interesse em estar assistindo. Como que elas têm pesquisado o conteúdo, como que elas têm assistido vídeos em canais concorrentes. Porque às vezes você só de fazer essa análise, olha, eu vejo que nesses 3 canais que estão nesse nicho, no mesmo nicho que eu, esse tema performou bem. Então talvez, se eu fazer conteúdo sobre isso, as pessoas tenham mais interesse em estar assistindo. E aí você, ao invés de produzir conteúdo com base na sua cabeça, você começa a produzir conteúdo com base naquilo que as pessoas têm interesse em consumir. E isso acaba gerando muito mais resultado para você. O conteúdo, ele precisa ser a forma como você agrega valor. E o formato é o que menos importa. Porque eu já atendi muita gente aqui que quer começar a produzir conteúdo no YouTube e às vezes ela fica muito presa na questão do formato ideal. E eu falo que o formato ideal é aquele que você consegue gerar valor da melhor forma possível para a pessoa e que é leve para ela estar produzindo também. E a questão do YouTube, o YouTube é basicamente só um intermediário, é só um meio para linkar o seu conteúdo à audiência. E o YouTube nada mais quer que a audiência fique cada vez mais presa dentro da plataforma dele. E você basicamente precisa ser um influenciador que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo dentro do YouTube. E se você é capaz de fazer isso, ele faz com que os vídeos sejam cada vez mais demonstrados para mais pessoas. É claro, o YouTube tem a questão de otimização para SEO e tudo mais, que isso ajuda também, mas isso não é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes SEO é mais você pegar as palavras-chave, tudo, conseguir encaixar isso aqui na descrição, às vezes nas tags, embora a tag hoje em dia não influencie para nada, mas esse não é o 80-20, porque o 80-20 é um bom conteúdo, porque tem muitos conteúdos que às vezes não tem nada de otimização, mas por um acaso as pessoas adoram aquele conteúdo, começam a assistir e o YouTube começa a promover cada vez mais esse conteúdo. Por isso que eu falo, o mais importante é você entender como que você faz para servir um público, porque você encontrando esse público que tem interesse naquilo que você está consumindo, o YouTube acaba promovendo muito mais o seu conteúdo e você produzindo cada vez mais conteúdos de valor, as pessoas vão estar cada vez mais interessadas em estar assistindo. Então basicamente é esse ciclo aqui, é uma roda que acaba
sendo uma espiral que cada vez mais cresce com base no seu desenvolvimento, porque o grande X da questão aqui acaba sendo você. Porque você gerando bons conteúdos, as pessoas, com base naquilo que as pessoas têm interesse, o YouTube acaba promovendo cada vez mais esse conteúdo e é uma bola de neve que acaba desenrolando cada vez mais o desenvolvimento do seu canal. Então, basicamente, só para fechar, o método funciona quando esses 3 pilares trabalham junto em harmonia. Consistência estratégica é muito maior do que aquela consistência aleatória de você só querer produzir, até que as coisas acabam, a sorte acabe fazendo com que seus conteúdos possam ter bons desempenhos aqui na plataforma. Aplique esses fundamentos que eu tenho certeza que seus vídeos vão começar a ter muito mais visualizações aqui pelo YouTube. Mas os seus vídeos ter apenas visualizações não traz esse retorno financeiro para sua empresa. Por isso, nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu vou te mostrar a melhor estratégia para você estar crescendo aqui no YouTube.